Olá, está no ar mais um Contabilidade em Foco aqui na TVM, o seu programa semanal do mundo contábil e do mundo dos negócios. E no programa de hoje falaremos sobre o novo processo de prestação de contas eleitorais, segundo as normas do Tribunal Superior Eleitoral. Em 2012, teremos eleições municipais. 5.500 municípios aproximadamente vão escolher os seus prefeitos e vereadores. E esse número infindável de candidatos devem prestar contas do seu processo eleitoral, não é, Leila? Exatamente, Fernando. Para que o processo eleitoral seja considerado transparente, é preciso que os candidatos saibam como, a partir de agora, está prestando conta de todo o seu processo eleitoral. E isso é uma questão de idoneidade, né? Porque favorece também o candidato, favorece a campanha e faz com que o processo fique mais transparente. E para que esse processo, esse procedimento de prestação de contas eleitoral seja feito da melhor forma possível, o Tribunal Superior Eleitoral, por meio da Resolução 23.376 de 2012, lançou o sistema de prestação de contas eleitoral, onde ele já vem definindo os prazos, os procedimentos, a plataforma para a realização dessa prestação de contas. Então, Fernando, os candidatos, eles devem saber que agora o procedimento de prestação de contas junto ao Tribunal Superior Eleitoral se faz por meio desse sistema, né, que é o denominado SPCE. Tá? Além de outros procedimentos também que a resolução ela vem trazendo, vem reforçando e vem determinando algumas obrigatoriedades para que esse candidato esteja atento, como por exemplo, isso não é desse ano, mas é desde da eleição passada, né? A questão do CNPJ, a necessidade de ter um profissional qualificado para estar preparando esse processo de prestação de contas. E nós sabemos que quando se fala em prestação de contas, o profissional qualificado e capacitado para estar organizando e preparando esse processo é o contador, não é isso? E é muito mais do métier, né, do dia a dia desse profissional, esses procedimentos, que aí o candidato ele fica um pouco mais preocupado com a sua campanha e não com o seu processo de prestação de contas. Bom, Leila, deixa eu ver se eu entendi. Então, o candidato ele vai se preocupar com a campanha e para a prestação de contas ele vai ter um profissional que vai auxiliá-lo, né? Comumente deve ser assim que acontece nesse processo de prestação de contas e que comumente esse profissional é o contador. Só que não basta só saber de contabilidade, né? Também tem toda uma legislação eleitoral que esse profissional que vai fazer a prestação de contas também tem que saber. Exatamente. Esse profissional de contabilidade, além do conhecimento específico da área, ele também precisa ter o conhecimento da legislação eleitoral. Porque muitas das vezes o candidato fica despreocupado porque contratou, né, os serviços de um profissional de contabilidade e acredita que o conhecimento contábil seja suficiente para estar assessorando esse candidato. Na verdade, esse profissional de contabilidade, ele tem que ter o conhecimento da legislação eleitoral, dos procedimentos e agora desse sistema de prestação de contas eleitoral, que é uma ferramenta nova, instituída esse ano pelo Tribunal Superior Eleitoral. E nós sabemos de histórias que alguns candidatos se tranquilizam a partir do momento que faz a contratação do profissional de contabilidade. Mas esse profissional, pelo fato de não ter esse conhecimento exigido, necessário para essa prestação de serviço, comete erros grosseiros que isso impossibilita o candidato de participar de outros processos eleitorais, porque qualquer falha nesse procedimento de prestação de contas compromete a certificação eleitoral, né? Que é um documento que o Tribunal Superior Eleitoral emite no final de todas as etapas de prestação de contas, dizendo que aquele candidato ele aplicou o recurso, né? Apresentou a origem daquele recurso conforme a legislação exige. Então o candidato tem que ficar atento, né? Se no caso não fazer uma boa prestação de contas, ele pode inclusive não participar dos próximos processos eleitorais. Então é um risco para esse candidato, então é interessante que ele fique atento
com essas dicas que nós estamos dando aqui no programa. E Leila, o candidato, com sua prestação de contas, ele tem prazo para apresentar, e não é somente um prazo, são vários, né? Inclusive alguns já passaram, né? Explica pra gente aí quais são esses prazos e o candidato deve se atentar, inclusive, a cumpri-los. Então, vamos colocar um quadro agora para ficar mais claro esses prazos e eu vou estar comentando. Na verdade, nós temos três etapas do processo, né? Considerando só a questão do primeiro turno. Então, uma primeira prestação de contas parcial, que esse prazo já passou, que foi de 28 de julho a 2 de agosto. A entrega dessa prestação de contas se dá pela internet. E já estamos agora na segunda etapa dessa prestação de contas parcial, né? Nós já estamos no segundo momento desse prazo, que vai do dia 28 de agosto a 2 de setembro, também a entrega pela internet. Após a fase do primeiro turno, nós temos a entrega final desse processo de prestação de contas, que tem um prazo até 6 de novembro. E esses documentos eles devem ser entregues pessoalmente, aí o processo completo, né, da prestação de contas. Aqueles candidatos que foram para o segundo turno, eles também são obrigados a fazer a prestação de contas dessa etapa de segundo turno, que tem um prazo até 27 de novembro para ser entregue. Você vê que é um prazo bem menor, né? E esses documentos também serão entregues pessoalmente, não mais pela internet, e o processo todo fechado de prestação de contas desse candidato. Para o recebimento do processo de prestação de contas em meio físico, é importante que os números gerados pelo sistema e que acompanhem esse processo de prestação de contas sejam os mesmos que foram gerados pelo sistema de prestação de contas eleitorais nos demonstrativos contábeis enviados pela internet. Caso contrário, essa prestação de contas não será recebida. E temos também outras observações que devem ser atendidas para que essa prestação de contas seja recebida sem nenhum problema, não é isso, Fernando? É sim, Leila. E olha só, candidato, né, que você que vai entregar a sua prestação de contas, fique atento, porque se essas exigências não forem cumpridas, a sua prestação de contas não será recebida. Então acompanhe no quadro a seguir. A gente tem aqui situações, o que a Leila já disse, a divergência entre o número gerado pela internet e dos formulários impressos que serão entregues pessoalmente. A gente tem também as questões de inconsistências e ausências de dados obrigatórios e importantes nessa declaração. A gente tem também a falha na mídia, que pode ocorrer no momento de gravação, na entrega dos arquivos eletrônicos, a ausência do número de controle em todos os itens impressos e também qualquer outra falha que impeça a recepção eletrônica dessas contas, né, na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral. E caso essas ocorrências aconteçam, é importante que essa documentação seja novamente reapresentada junto ao Tribunal Superior Eleitoral, conforme a resolução já orienta e determina, para que o candidato não venha a ter nenhum problema futuramente. E aí nós damos uma informação super importante. Todos os candidatos, todos os comitês eleitorais, todos os partidos políticos devem apresentar a prestação de contas, mesmo aqueles que desistiram de candidatura ou aqueles que não tiveram nenhum tipo de gasto em campanha, são obrigados a apresentar esta prestação de contas. Então, fique atento, se você é um candidato que desistiu de candidatura ou se você, contador, efetuou esse trabalho para um candidato que chegou a desistir, mesmo assim tem que apresentar, tá, a prestação de contas eleitoral. Exatamente, inclusive aqueles que não fizeram a campanha, se candidataram, passaram todo o processo, mas não realizaram campanha, não tiveram doações nem gastos. Esses também precisam preparar o procedimento de prestação de contas eleitoral junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Em 2012, nós temos o segundo momento, essa é a segunda campanha em que é exigida a prestação de contas. E agora, para esta nova campanha, teve algumas mudanças em relação à anterior, e a gente vai conversar sobre algumas delas. A mais interessante, né, a primeira delas, né, é a rejeição de contas, que vai impedir um recibo de quitação eleitoral. O que é esse recibo de quitação eleitoral? É a conformidade do candidato com o Tribunal Superior Eleitoral. É importante para que haja a autorização ou a permissão para que essa pessoa continue elegível nas próximas eleições. Uma outra situação interessante é o recibo eleitoral. Tá? Sempre ele foi exigido, mas agora a resolução diz que é uma expressa necessidade de emitir recibos eleitorais
para receber qualquer doação. Então, o candidato vai ter que emitir um recibo para justamente receber essas doações de valores de campanha. No caso da situação de prefeito e vice, no caso, o vice-prefeito que conseguir essa doação também vai emitir um recibo, só que em nome do candidato principal a prefeito. Aí é uma situação que também deve ser atentada. Uma outra situação é que é necessário uma conta bancária para a campanha. Então, o comitê, tá? O partido político, o próprio candidato, ele vai ter que abrir uma conta bancária. A exceção a essa regra são alguns vereadores para municípios que tenham menos de 20 mil eleitores. Aí há uma situação diferenciada onde não é necessária a abertura dessa conta corrente. Tá? Temos outra situação também, que são as doações estimáveis em dinheiro. Tá? Então essa regra ela foi mantida quando, no caso, são doados para a campanha serviços, produtos, e no caso, esses serviços e produtos vão ser mensurados para valor monetário, para valor em dinheiro. Isso também é uma outra mudança. E por fim, as despesas de pequeno valor, que vai auxiliar em muito esses candidatos, tá? Porque no caso, o pagamento de despesas de pequeno valor poderão possibilitar ao candidato e ao comitê constituir uma reserva individual, como se fosse um fundo de caixa, muito comum nas empresas. E com isso, durante todo o período de campanha, a gente pode fazer esse trânsito de valores na conta corrente também para ser emprestado conta, né? Então, tem uma regra específica para essas despesas de pequeno valor. Nos municípios com até 40 mil eleitores, o montante de reserva pode ser de R$5 mil. Nos municípios com mais de 40 mil habitantes até o limite de 100 mil habitantes, esse montante deve ser de até R$10 mil de fundo de caixa. Nos municípios com mais de 100 mil habitantes, com até 200 mil habitantes, esse montante deve ser de R$15 mil. Nos municípios com mais de 200 mil habitantes até 500 mil habitantes, tá? Esse fundo de reserva tem que ser R$20 mil. Nos municípios com 500 mil até 900 mil habitantes, tá? R$30 mil. E nos municípios acima de 900 mil, tá? O montante poderá ser de R$50 mil. Consideram-se de pequeno valor despesas que não ultrapassem R$300. Esse é o limite, tá? É preciso que seja conferida e que haja uma atenção especial neste ano relativa a essas pequenas despesas. A fiscalização é mais intensa a cada processo eleitoral, é mais rigorosa, tá? E esse número, tá, de habitantes são habitantes aptos a votar. Tá? Então não é só o número de pessoas do município, é o número de habitantes que votam. Então tem essa atenção interessante também com essa situação de despesa de pequenos valores, tá? Que é mais uma novidade dentre essas 5 que nós temos nessa eleição de 2012. Nossa, então são muitos detalhes que a partir de agora os candidatos e os profissionais de contabilidade precisam estar atentos para que não ocorra nenhum problema nesse processo de prestação de contas. E para saber mais e ficar atento a mais esses detalhes, nós estaremos recebendo o nosso convidado especial do programa no próximo bloco. Não saia daí! Nós temos as melhores soluções em gestão empresarial e automação contábil para o sucesso da sua empresa. Este é o nosso compromisso. Fortes Informática, criando soluções. Ligue 0800 724 1110 ou acesse www.fortesinformatica.com.br. De volta ao programa Contabilidade em Foco, estamos agora com o quadro de entrevista e hoje recebendo a contadora Denise Araújo, que vai falar sobre o processo de prestação de contas eleitoral no ano de 2012. Denise, seja bem-vinda ao programa. É um prazer para o Contabilidade em Foco ter você aqui falando para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, né, essa oportunidade, porque nesse momento em que a sociedade clama, né, por uma contabilidade mais transparente,
né? Então, eu agradeço essa oportunidade de poder estar discutindo esse tema com você. Muito bem. E estamos aí bem próximos já do primeiro turno eleitoral e sabemos que o Tribunal Superior Eleitoral vem com novas regras aí para os candidatos estarem prestando conta, né, das suas campanhas. O que você poderia estar ressaltando aqui para os nossos telespectadores a respeito desse novo processo, dos novos procedimentos de prestação de contas eleitoral para 2012? Pois nesse momento eu chamo a atenção assim, porque a lei, hoje ela regulamenta algumas questões que ficaram, né, antes, assim, meio falhos. Então, hoje ela está regulamentando a questão de um suprimento de caixa, né, que a lei chama de suprimento de caixa rotativo, mas que na realidade ela permite que o administrador de campanha consiga pagar suas pequenas despesas com esse fluxo de caixa que ele tem diariamente no comitê. Isso é uma coisa, pelo meu entendimento, que facilita bastante, né? Porque antes, eu lembro que você tinha um recurso apresentado numa conta bancária e era exigido um extrato bancário, né, que correspondesse a toda a movimentação daquela campanha. E agora, com esse suprimento de caixa, você consegue fazer pequenas despesas, né? Você pode usar esse recurso para aplicação em pequenas despesas e pronto pagamento, é isso mesmo? Isso mesmo, tá certo. Porque antes você linkava, né, a saída do recurso, você tem esse pagamento por meio de cheque ou transferência bancária. A partir do momento que você pode fazer esse saque, deixar ele lá guardado e pagar essa despesa, facilita, dinamiza, né, o comitê, o pagamento das despesas do comitê. E esse suprimento de caixa, ele facilita, ele dinamiza, né, o comitê na questão do pagamento da despesa de pequeno valor. Então, ela instituiu a faixa de acordo com o número de habitantes e o valor, por exemplo, para 40 mil habitantes são R$5.000. Esses R$5.000, apesar da legislação falar um fundo rotativo, mas esses R$5.000 é do início, né, da eleição até o final, é o valor máximo que possa ser sacado para pagar essas pequenas despesas. E o valor por documento são R$300. Interessante, né, Denise? Porque isso facilita a condução da campanha, né? A aquisição de produtos, de materiais e até mesmo o processo de prestação de contas, porque sim, não está atrelado ao extrato bancário a miudeza, né? O pequeno valor. E aí a questão da comprovação dessa despesa por meio da nota fiscal já também fecha, né, a saída do recurso. Eu queria também que você, aproveitando aqui a sua presença, falasse para a gente sobre o sistema, né? O sistema de prestação de contas eleitoral, porque é o que se discute, é o que se tem comentado bastante dentro dos novos procedimentos que o Tribunal Superior Eleitoral vem desenvolvendo ao longo desses últimos 3 anos. Sim, o sistema USPCE, né, como você disse, ele vem sendo aprimorado, né? E hoje ele está assim, bem fácil de ser trabalhado. Ele trouxe uma inovação que hoje você consegue preencher os recibos eleitorais no próprio sistema. E ele faz a crítica dos doadores. Por exemplo, se você lança um CPF e esse CPF ele está inválido, ele já acusa. E você tem um tempo para regularizar esse CPF junto à Receita Eleitoral. Caso você não faça esse procedimento, essa doação ela não é aceita, né? Recursos não identificados, porque você não conseguiu identificar o doador por meio do CPF. E ele vai para um campo específico, essa doação ela não pode ser usada na campanha, ela tem que ser devolvida aos cofres públicos, ao governo federal. Nossa, então é um controle, né, bem que o sistema faz, né, de forma bem consistente, né, porque ele separa os valores que são considerados irregulares, não é isso? Não identificados. Não identificados, é a palavra correta, muito bem. Com relação ainda ao sistema, Denise, onde você pode estar obtendo esse sistema? A distribuição dele é gratuita? Sim, a distribuição ela é gratuita, né? Você pode baixar no site da Justiça Eleitoral, ele está lá à disposição. Ah, então está na página da internet, você baixa e começa a operar de forma
bem fácil, assim, não existe nenhuma necessidade de uma formação em informática, um conhecimento maior de tecnologia, não. Não, ele é bem fácil de ser operado. E também, então, deve ser nos moldes do sistema da declaração do imposto de renda. Muito parecido, muito parecido. Ele tem a tecla ajuda, né, que ele abre a instrução, você consegue visualizar a forma correta das informações entrarem no sistema. E utiliza alguma base de dados da Receita Federal? Sim, ele utiliza a base da informação do CNPJ, nome, né, nome e o CPF, a razão social e o CNPJ que estão cadastrados na Receita Federal. Então ele faz tipo uma crítica, confirma a informação, não é isso? Sim. Falando em CNPJ, Denise, é uma coisa também que eu acho que seria interessante discutirmos aqui. Sabemos que a partir do momento que o candidato inicia um processo de campanha, onde ele faz sua inscrição junto ao Tribunal Superior Eleitoral, ele tem a necessidade de ter um CNPJ, né? Esse CNPJ, ele tem um prazo de vigência, de validade, ele precisa, é permanente? Eu queria que você esclarecesse também essa questão para os nossos telespectadores. Sim, no momento em que os partidos fazem as suas convenções e encaminham a ata, né, para a Justiça Eleitoral, ela faz a relação dos candidatos e encaminha essa relação para a Receita Federal. Nesse momento, a Receita Federal disponibiliza os números do CNPJ para os candidatos e para os comitês, né? Então, o período de vigência dele é o início da eleição, né, da campanha, até a prestação de conta. Depois, esses CNPJ eles são desativados automaticamente. Nossa, muito interessante, porque eu não tinha ideia de que esses CNPJs eles seriam desativados automaticamente. Eu entendia, né, que precisava fazer um novo processo de informação junto à Receita Federal, tornando esses CNPJs não mais válidos, né? Mas como é uma coisa automática, fica mais sério o processo eleitoral. E Denise, com relação ainda aos procedimentos de prestação de contas nesse sistema, o sistema ele gera algumas inconsistências ou existem algumas observações que a pessoa que está elaborando essa prestação de contas no sistema precisa estar atento? Bem, eu saliento no envio das prestações de contas, tanto as parciais quanto a final, né, que nas parciais você, ao enviar, você imprima o recibo de envio, porque já aconteceu em falhas, você pensa que enviou, mas a Justiça Eleitoral não recebeu a informação, né? E no momento que você envia e a Justiça Eleitoral não recebe, no momento em que ela fecha a análise da tua prestação de conta, ela já vai se aprovar, ela já vai aprovar com ressalva, porque para a Justiça Eleitoral ficou que você não cumpriu a primeira fase, que foi a entrega da primeira prestação de conta. E na final, quando você grava a mídia e imprime a prestação de conta, porque ela tem que ser impressa, vem um número na prestação de conta que é um número de controle. Esse mesmo número que está impresso, ele tem que ser o mesmo número que está na mídia. E se esse CD ou essa mídia não for lido na Justiça Eleitoral, você tem que voltar, né, gravar uma mídia, reimprimir tudo de novo, porque esse número de controle ele tem que coincidir, tanto o que está impresso quanto o que está dentro da mídia. Então, estão gostando das informações? Então não saio daí que o Contabilidade em Foco retorna já já com mais dicas sobre o processo de prestação de contas eleitoral. Nós temos as melhores soluções em gestão empresarial e automação contábil para o sucesso da sua empresa. Este é o nosso compromisso. Fortes Informática, criando soluções. Ligue 0800 724 1110 ou acesse www.fortesinformatica.com.br.
Estamos de volta com Contabilidade em Foco e hoje falando sobre o processo de prestação de contas eleitoral com a contadora Denise Araújo. Bom, então é um monte de informação, novos procedimentos, um sistema que requer um acompanhamento, um cuidado para que isso não complique a vida do candidato, né? E esse candidato, ele precisa de uma assessoria, né? De uma pessoa que acompanhe esse processo para que ele esteja livre para fazer a sua campanha, né? Dentro dos profissionais que hoje temos no mercado, na sua opinião, qual que seria o profissional mais adequado, mais qualificado e capacitado para estar acompanhando esse candidato, para que ele fique tranquilo nesse processo eleitoral? Bem, o profissional mais qualificado, né, que já tem experiência nesse assunto, é o contador, sem sombra de dúvida, né, porque ele consegue traduzir, né, essa instrução normativa para a dinâmica de mercado do dia a dia, né, que são, na realidade, tem uma instrução normativa que baliza as eleições, mas acompanhado dela tem outras legislações que regem o mercado e que são de domínio, né, do contador. Profissional de contabilidade, né? Então, mais um mercado para o profissional de contabilidade, né, para a sua formação, né, para a sua qualificação. Isso é uma coisa muito favorável profissionalmente, né, para esse tipo de formação, né? Denise, aproveitando então aqui a sua participação no programa, eu gostaria que você deixasse aqui algumas dicas para esse profissional de contabilidade, para que ele fique mais atento, não cometa nenhum deslize no momento da elaboração desse processo de prestação de contas. Pode ser? Sim, na questão da captação de recursos, né, você, antes de lançar o recibo no sistema, você fazer a pesquisa no site da Receita Federal. Né, consultar se o CPF está válido, tudo ok. Na questão das despesas, verificar, né, no material impresso o CNPJ do candidato, verificar se ele está correto, o CNPJ da gráfica ou da pessoa física que fez e o número de tiragem. Tá? A coerência também na hora de separar despesas. Às vezes você fecha um contrato com uma empresa que ela faz o banner, faz o material impresso, ela faz o santinho e na hora de você separar essas despesas no rol de contas elencadas. A terceira situação é quando você recebe, por exemplo, a cessão de um muro e você contabiliza esse muro, né, na sua prestação de conta, mas não tem a despesa com a tinta para pintar esse muro. Né? Você tem carros na sua campanha que eles são a diesel, mas a nota fiscal, né, o pagamento do posto, a nota é de gasolina. Então tem que ter essa coerência, tá? Na questão das contas, você analisar a sua prestação de conta como um todo. Denise, muito obrigada por ter participado do programa de hoje e esperamos contar com você em outros programas. Bem, eu agradeço a oportunidade, né, também agradeço ao programa por estar debatendo esse assunto atual, né, esclarecendo e também salientar que a prestação de conta hoje ela é fundamental, né, e está sendo discutida aí pelo Ficha Limpa, ela é fundamental para tornar um candidato como uma referência. Se o candidato ele não consegue ter transparência na sua prestação de conta, então como é que ele vai cuidar das contas públicas, né? Como é que ele vai ser um bom administrador? Nós temos as melhores soluções em gestão empresarial e automação contábil para o sucesso da sua empresa. Este é o nosso compromisso. Fortes Informática, criando soluções. Ligue 0800 724 1110 ou acesse www.fortesinformatica.com.br. O
Contabilidade em Foco abre espaço para dicas do mercado de trabalho e oportunidades de emprego. Fique atento para as nossas ofertas de trabalho. Os interessados nestas vagas devem enviar currículo para vagas@synergix.com.br. E no programa de hoje você conferiu os novos procedimentos para a prestação de contas eleitoral 2012. E o Contabilidade em Foco, nesses próximos dias, a partir de domingo, vai estar numa grande cobertura no Congresso Brasileiro de Contabilidade. Nós vamos participar de toda a programação oficial, vamos estar lá com a entrevista dos convidados, dos participantes, fazendo matérias especiais e a gente espera encontrá-los lá. O Contabilidade em Foco é um oferecimento da Fortes Informática, da Aspec Informática, com o apoio do Sindicato das Empresas de Contabilidade do Pará, o SESCOM, da Associação Comercial do Pará, e um agradecimento especial ao Tasca Mercado, esse espaço maravilhoso onde nós fazemos a gravação do nosso programa. Fique com a gente, até a próxima.